Oi amiga, tudo bem com você? Bom, contextualizando aqui vocês na situação, a Iris compartilhou no canal dela um relato dela com algumas divindades, o que me fez lembrar de uma situação recente que eu tinha passado com Pan, e que na verdade é uma situação que eu acredito que eu ainda estou passando e ainda estou trabalhando para consertar, ou para entender de fato o que está acontecendo, mas é um pouco sobre essa questão de às vezes a gente sentir que está deixando algumas divindades meio que de lado, enquanto a gente trabalha e cultua de uma forma um pouco mais profunda outras divindades que estão com a gente. Então basicamente o meu trabalho com Hecate ele é bastante complexo e bastante contínuo também. Então a minha frequência de culto, rituais e contatos diversos ela é um pouco mais frequente do que com as outras divindades. E mais recentemente eu comecei a sentir a necessidade de desenvolver um pouco mais isso com Gaia também. Então basicamente a minha rotina de culto, a minha rotina de trabalhos mágicos e devocionais acabou ficando um pouco mais focada nessas duas divindades. Enquanto com Pan eu estava desenvolvendo apenas um culto mais básico, o culto diário mesmo, sem muitas coisas além disso. Até que alguns dias atrás, dentro da minha rotina de culto mesmo, eu não senti mais a conexão que eu tinha com Pan. Isso na hora me deixou bastante desesperado, e aí eu comecei a questionar tudo que eu estava fazendo. Tive também uma grande introspecção de que as divindades, às vezes elas são apenas uma parte do nosso trajeto, e pode ser que elas não estejam conosco durante todo o nosso caminho devocional, durante toda a nossa vida, mas quando isso acontece de fato, normalmente a gente não tá esperando, e foi uma coisa que me preocupou bastante. Eu fiquei até bem chateado com isso. Uma coisa que foi surreal também foi que eu tentei me comunicar com as outras divindades para tentar resolver esse problema, e eu tive respostas bastante conclusivas de que elas não iam fazer nada a respeito desse assunto. Era uma coisa que eu teria que resolver mesmo comigo e Pan. Foi quando eu percebi que era exatamente isso que estava faltando. Essa busca direta, essa conexão direta com ele. Porque eu estava me desenvolvendo tão mais profundamente, o meu contato espiritual com essas duas divindades. E Pan, que também é uma divindade que já está comigo há bastante tempo, não estava tão presente assim nesse tipo de prática. Uma hora ou outra, isso acaba desconfigurando a nossa relação. As práticas começam a perder um pouco de sentido. E, inclusive, nesse momento eu tô trabalhando um pouco mais, nessa reaproximação e também nessa expansão de contato, para entender se a gente vai realmente reconstruir ou se a jornada ela tá próxima do fim e quais coisas, são as que eu preciso trabalhar para que a gente possa desenvolver mais essa jornada, esse culto com ele também, Mas eu acho que isso é uma coisa bastante comum, e como eu falei, às vezes a gente precisa dar um passo na nossa jornada, e esses passos às vezes podem representar a ruptura de algumas conexões para que a gente possa continuar crescendo. Inclusive, Iris, seus relatos são muito inspiradores, tá? E os seus questionamentos acerca da natureza das divindades, também dos reflexos das ações delas e das nossas, na nossa vida, na nossa jornada, nos nossos cultos devocionais dentro do paganismo, são muito interessantes. Parabéns pelos seus conteúdos, tá? E eu espero que você continue nos inspirando assim. Bom, então é isso. Tchau, tchau.